Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, aqui da lição de jovens, amém? E hoje teremos o imenso prazer de mais uma vez comentarmos, e de alguma maneira podemos aqui ajudar os irmãos nessa caminhada cristã. Lembrando aos irmãos que fazemos o comentário desses slides para que os irmãos se sintam mais à vontade quando forem ministrarem as suas aulas, Com o nosso conhecimento, você pode estar agregando ao seu, e claramente com alguns outros conhecimentos, e você ter uma aula muito abençoada. Irmãos, esse slide você pode estar obtendo ele na nossa plataforma. Só você digitar www.ebdinfoco.com e você ser um dos nossos assinantes da nossa plataforma, e você então poderá ter acesso aos nossos slides. Toda semana, o irmão Herberson, ele distribui aqui na nossa plataforma, manda pelo e-mail, a mensagem para você avisando que o slide já está pronto, amém? Também na plataforma temos alguns cursos e peço que você faça uma visita para nós. Eu tenho certeza que você irá gostar bastante disso, amém? Vamos para a lição, porque eu tenho certeza que Deus tem algo de bem, algo maravilhoso para nós nessa lição maravilhosa, que é a lição número 3. O tema da lição é o fruto de um trabalho zeloso. E eu quero aqui já dar uma dica para os professores. Se você puder já começar a sua escola dominical, já quebrando um gelo, uma forma de você quebrar o gelo, você pode começar a falar assim de hortas, de lavoura, de plantações. Não tem essas lavouras, essas fazendas bem grandonas que existe um alqueiro, alguns hectares separados só para plantações, para a roça, Então, com isso, você vai despertar ali já um grau de curiosidade. Como assim, Thiago? Aí você pode, por exemplo, falar assim: irmãos, jovens, se você pegar, um pé, por exemplo, um pé de banana, adubar bastante ali ele, cuidar bastante dele, provavelmente sairá cachos gostosos, cachos muito belos, amém? E você pode dar exemplo aqui de qualquer plantação, de qualquer fruta, Com isso, eles já vão ter ali uma curiosidade, sobre o assunto da lição que você irá ali comentar com eles, amém? É só para quebrar o gelo, e já contextualizando tudo aquilo que nós iremos aqui aprender no decorrer da lição, amém? O texto do dia, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não éreis muitos queridos. A grande vantagem, professor, de Paulo em pregar o evangelho, era ajudar os tessalônicos. Era que ele fazia com o quê? Com amor. Ele ajudou os tessalônicos não porque ele era rico, não porque Paulo ele tinha uma boa mensagem, não porque Paulo tinha curso teológico, não. Mas nós vemos aqui que Paulo ele ajuda os irmãos em Tessalônica, por quê? Porque tudo que ele fazia na igreja, para a igreja de Tessalônica, ele fazia com amor. E tudo que ele fazia, ele não fazia para se vangloriar, para querer se aparecer, não, mas para querer apresentar a glória de Deus, Para mostrar que Deus era soberano mediante todas as coisas, sempre na intenção com a vontade de amor, e sempre na intenção de glorificar o nome do Senhor. Amém? Na síntese, temos: o caráter de uma comunidade não se constrói de modo repentino. É necessário um forte investimento espiritual, por meio de discipulado eficiente e de testemunho pessoal edificante. Vivemos, assim, numa geração hoje, fast food, aquela geração, assim, rápida, o mediatismo, Queremos tudo rápido, principalmente os jovens, Parece que esquecemos quando a Bíblia fala lá que Jesus passou 30 anos se preparando, quando a Bíblia fala que Jesus passou por um processo de 30 anos para ter o seu ministério de 3 anos e meio. A geração fast food quer no agora. Irmãos, é muito importante nós ganharmos almas. Sim, a instituição Assembleia de Deus ela é uma das denominações que mais ganha almas, no Brasil. Porém, é a denominação que mais perde almas. E o que adianta nós ganharmos e não temos um trabalho zeloso, não temos um trabalho cuidadoso, não darmos uma atenção diferente para os novos convertidos? Reflita com os seus alunos na sua escola dominical, Falam principalmente para aqueles que são mais antigos na escola dominical: amados irmãos jovens, vamos
tomar mais cuidado com os novos convertidos, né? Vamos cuidar um pouco mais, vamos incentivar eles a permanecer firmes na casa do Senhor, né? E sempre incentivando o discipulado a permanecer nos cultos, né? Se a sua igreja não tem culto de discipulado, pede para o seu pastor, para o seu dirigente, fazer a classe do discipulado na sua escola dominical, porque é muito importante nós cuidarmos dos novos convertidos. O texto bíblico, 1 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1 ao 12, costumamos aqui do canal não fazer leitura para ganharmos tempo, portanto, pause o vídeo, faça a leitura, porque é sobre basicamente esse capítulo número 2, né, que nós iremos aqui fazer os nossos comentários na lição. Vamos aqui para a introdução. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta-nos o paradigma do verdadeiro plantador de igreja. Imaginamos que apenas nós enfrentamos os desafios de conviver com falsos obreiros, né? Mas Paulo nos mostra uma série de indivíduos que já na igreja primitiva tinha a intenção de instituir feudos particulares, ao invés de militarem pelo reino de Deus. Assim como os tessalonicenses, aprendemos com Paulo. Irmãos, todos nós vamos prestar conta para com Deus, né? Por isso que quando nós fazemos algo para Deus, quando nós queremos fazer algo para o Senhor, vamos sempre colocar o amor, né, em ação. Vamos deixar ali o orgulho de lado, vamos deixar o desejo de se promover, o desejo de se aparecer de lado, e vamos colocar o amor, né, em ação. Não é de hoje que surgiram assim esses infelizes, não sei nem essa palavra certa, né, mas esses indivíduos disfarçados, né, de ovelha na nossa igreja. Né? O que mais tem nas nossas instituições são obreiros falsos, né? Obreiros disfarçados no nosso meio, né? E na igreja de Tessalônica haviam também, né, os falsos profetas, haviam também aqueles que queriam, né, deturpar o evangelho do Senhor, amém? Mas nós temos que entender o quê? Que devemos, tudo que vamos fazer para o Senhor, vamos fazer com dedicação, com desejo, com amor, e sempre na intenção de glorificar e exaltar o nome do Senhor. O primeiro tópico vai falar sobre o ministro como aquele que serve, amém? Vamos aqui então para o ministro como aquele que serve, com o primeiro subtópico, aquele que cuida dos outros, amém? O vocacionado por Cristo possui um coração misericordioso. Enquanto a sociedade enquanto a sociedade atual apregou o individualismo, eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, tudo eu sei, né? Tudo eu posso fazer, tudo pode colocar nas minhas costas aqui que eu sei, né? Essa é a sociedade atual. O servo de Cristo envolvido em evangelização, discipulado, né, e pastoreio, experimenta então a força do amor que se doa para o outro. Jesus encarnou esse tipo de modelo relacional. Em Tessalônica, Paulo afirma cuidar daqueles irmãos como uma ama responsável pela nutrição mais básica, como pelos carinhos, como um pai cuja responsabilidade fundamental é a formação do caráter dos filhos. Irmãos, ministério, né? Lá no começo aqui do primeiro tópico falou ali sobre o ministério, né? Ministério é servir, né? É serviço. Do grego original significa serviço e não ser visto, né? O Filho do Homem veio para quê? Veio para servir, é o que está escrito em Mateus 20, 28. O Filho do Homem veio para servir, né? E não para querer se amostrar, e não para ser servido pelas pessoas. Portanto, o nosso chamado é para se amostrar? É para querer se aparecer? Né? É para querer ser melhor do que o outro? Não. O chamado que foi depositado na minha vida, Deus chamou você, Deus me chamou para servir e não para se aparecer, né? E aqui eu coloco aqui três exemplos de obreiros, né? Que existem no nosso meio, né? O primeiro é o obreiro oferecido, o segundo é o sorteado e o terceiro é o chamado, né? O primeiro obreiro, que é o oferecido, é aquele assim, presta atenção, é aquele que quer entrar de qualquer jeito. Tem aquele obreiro que quer ser obreiro, aquele cara que quer ser obreiro de qualquer jeito, se não der pela porta, é pela janela, não tem? E ele tenta fazer isso de qualquer forma, só que isso não é bom, né? Tem muitos que querem entrar no ministério de qualquer jeito, porém isso não é favorável, isso não é bom. Por quê? Porque ele não vai ser sinal de bênção nem para as pessoas e muito menos para eles mesmos, né? O segundo é o sorteado, e o exemplo é Matias. Está lá em Atos capítulo 1, né? Você pode até fazer essa leitura, fazer essa referência, né?
ler essa referência aqui e apresentar para os seus jovens. E o terceiro que eu falei aqui é o chamado, né? O obreiro chamado. É só lembrarmos de Davi. Deixei bem claro aqui, fiz até um rascunho aqui para mim não esquecer de um exemplo de um obreiro chamado. Lembra da história de Davi, né? Eclesiastes 3 diz assim: há tempo para tudo, portanto devemos cuidar de cada um com amor e sem querermos algo em troca. Irmãos, Davi, ele foi um jovem que sempre foi desprezado, entre aspas, pelos seus irmãos, né? Enquanto seus irmãos estavam na guerra, iam para o exército, Davi ficava na casa do seu pai, cuidando dos animais, cuidando das ovelhinhas, né? Mas, quando chegou o momento de Deus chamar Davi, Davi não precisou trapacear. Davi, por mais que teve uma oportunidade lá na frente para poder matar Saul, mas Davi poupou a vida de Saul. Por quê? Porque ele esperou com paciência no Senhor. É aquilo que eu falei aqui em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. No momento certo, Deus vai te honrar. No momento certo, Deus vai colocar você para fazer a obra de Deus. Olha que Paulo tinha um conhecimento imenso da palavra do Senhor. Porém, teve um determinado momento para que Cristo viesse aparecer para ele, né, no caminho de Damasco. Portanto, existe tempo para tudo e para as coisas. E aqui ele usa o exemplo, no caso aqui, o comentarista, ele coloca uma ama, né? Como uma ama responsável pela nutrição mais básica, como pelos carinhos. Você observa que uma ama aqui, no caso aqui, é uma babá. Com a babá tem um carinho, tem um cuidado imenso, né? Com uma criança. Agora você vê que, olha só a conjecturação aqui que o comentarista fez, como o comentarista evangelista Tiago fez, né? Que uma ama tem um cuidado imenso para com uma criança. E assim Paulo tinha um cuidado e um carinho imenso pelos novos convertidos de Tessalônica. E assim nós devemos ter um carinho e um cuidado imenso com os irmãos novos convertidos, né? Que o tempo todo está aparecendo nas nossas instituições. O apóstolo não procurava benefícios próprios, mas o desenvolvimento daqueles irmãos. O interesse de Paulo nunca foi querer se aparecer, como eu deixei bem claro já ainda há pouco, mas sempre querer formar o caráter de Cristo na vida dos irmãos, para que eles fossem fortalecendo dia após dia, para que futuramente eles pudessem pregar para outras pessoas e ser imitadores de Cristo, como Paulo também era. Vamos aqui para o segundo subtópico. Já perdi muito tempo aqui, né? No primeiro subtópico. Aquele que serve mesmo com o perigo de perder a vida. Desde o início, o ministério de Paulo entre os tessalonicenses envolveu um nível de comprometimento tal que, em várias ocasiões, o apóstolo testemunha que correu risco de vida. 1 Tessalonicenses 2:15. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornarmos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus, com grande combate, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguidos, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. A radicalidade desse tipo de vocação pode ser comparada à chamada de nossos irmãos missionários, que atuam em papéis hostis ao evangelho hoje. Eles não têm suas vidas por preciosas, mas são capazes de enfrentar vários tipos de níveis e risco para levar a palavra àqueles que ainda não ouviram as boas novas de paz. Vamos aqui para o último slide. O senso do serviço entre esses obreiros é altíssimo. Este nível de comprometimento com o reino de Deus está numa condição diametralmente oposta ao tipo de vida nababesca e luxuosa que alguns optam e impõem sobre suas comunidades. Irmãos, Paulo, ele serve a Deus, né, e aos irmãos em Tessalônica, mesmo sofrendo perseguições. E isso nós, assim, vemos constantemente o comentarista da lição, ele frisar, né, que Paulo, ele serve tanto a Deus e os irmãos, por mais que sofre perseguições. Por onde Paulo passou, nós vemos isso bem claro. Em todas as passagens de Paulo na Bíblia, que todas as cidades que Paulo ele viajava, ele ia para instalar uma igreja de Cristo, ele foi apredejado, ou ele era humilhado, ou ele era cuspido, ou ele era preso, né? Nós observamos que todo lugar que Paulo passava, Paulo, ele era perseguido, né, para os irmãos. Por isso que Paulo, então, fala com muita propriedade, quando Paulo, então, ele vai se referir que aquele que serve não pode ter medo de perder a vida, né? É claro que no Brasil, irmãos, assim, não há uma tão grande perseguição, né? E, assim, não há uma tão grande, assim,
como é que eu posso falar, tão grande imposição, né, do governo em relação ao crente, né? Mas por muitas das vezes, dentro das nossas casas, dentro das nossas escolas, do nosso emprego, nós somos perseguidos de alguma forma. E aqui eu dou o exemplo de Paulo, que Paulo ele nunca desistiu. Paulo nunca desistiu, muito menos de fazer a obra de Deus. E aqui em Tessalônica ele não desistiu dos irmãos, né? Muitos jovens, principalmente muitos jovens, ficam colocando porém, mimimi, não tem de fazer a obra de Deus. Ah, eu não vou não, porque só vou se tiver muitos irmãos no culto hoje. Aí eu vou pro culto de jovem. Ah, eu não vou pro culto de ensino não, porque no culto de ensino lá não vai nem um jovem. Sempre fica colocando assim presunções, colocando assim mimimi, não tem no meio, né? Obstáculos no meio para fazer a obra de Deus. E o que nós observamos nos exemplos de Paulo é que Paulo nunca se limitou a nenhum tipo de perseguições, a nenhum tipo de problema. Amém? Eu não vou aqui me alongar aqui mais aqui, porque senão vai perder muito tempo. Mas você pode até falar na sua escola dominical sobre as missões, sobre aqueles que vão para outros países, aqueles que vão fazer missões em outras cidades. O terceiro subtópico diz: aquele que trabalha para não ser pesado a ninguém. Talvez uma das características sociais mais marcantes na vida, ou melhor dizendo, talvez uma das características sociais mais marcantes do ministério de Paulo é aquele que optou por um estilo de vida despojado, que na maioria do tempo não necessitava de uma comunidade ou instituição para garantir-lhe o sustento financeiro. Ele mesmo produzia os recursos para a sua manutenção. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Assim, seus pedidos financeiros poderiam voltar-se para o sustento de novas comunidades fundadas. Esta opção de vida certamente exige muito mais daquele que realiza, no caso aqui, as ações para o reino, entretanto autoriza a exigir de todas a sua volta uma postura similar. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, chamam o seu próprio pão. Irmãos, aqui nesse terceiro subtópico, né, vai haver aqui muitas divergências, né, de posições, de comentários, de interpretações de alguns professores. Mas eu aqui vou me abter, né, da seguinte maneira. Paulo, ele deixou bem claro para os irmãos em Tessalônicas que ele iria trabalhar, ele iria continuar fazendo tenda, por mais que o seu modo de trabalhar, que o seu serviço era uma forma bem prática e bem fácil de estabelecer em qualquer lugar. Mas você observa que Paulo, ele procura de alguma maneira não pesar no bolso dos irmãos, né, para que os irmãos viessem gastar dinheiro com ele. Mas você observa que Paulo faz o quê? Paulo trabalha, para não dar aqui essa moral para os irmãos em Tessalônica, né, para que eles pudessem reclamar: ah, Paulo, tu está aqui por causa de dinheiro, porque tu quer ser rico. Não. Irmãos, e isso trazendo para o dia de hoje, nós observamos que existem muitos pastores, com todo respeito, né, que são luxuosos, né, moram na igreja e tem casa, tem apartamentos luxuosos, né. Eu não gosto nem muito de me alongar nisso, né, porque eu acho que todos os professores são cientes disso. Há muitos pregadores que não pregam por amor à obra, não pregam por amor aos desviados, né, aos ímpios, não, mas pregam por amor ao dinheiro. Ah, só vou pregar se tiver um hotel para me dormir, se tiver um ar-condicionado no hotel, se tiver carro para me buscar do hotel para a igreja, e quando terminar o culto não quero conversar com ninguém, quero jantar no hotel. Irmãos, e isso tem se alastrado, essa praga tem se alastrado imenso no reino dos céus. Mas também há muitos obreiros, há muitos pastores certos, há muitos pastores que sequer recebem um salário, né? Sequer recebem um salário para viver a sua vida cuidando das coisas do Senhor. Portanto, irmãos, vamos ter muito discernimento quando você for ensinar na sua escola dominical para o seu jovem. Fala para ele que o real motivo, o real desejo de você fazer a obra não é enriquecer, não é querer se aparecer, mas o desejo e o real motivo de você fazer a obra de Deus, de pregar o amor de Deus, é ver vidas salvas, é ver vidas se renderem aos pés de Cristo. Amém? No segundo tópico, nós vamos falar sobre o compromisso, ou seja, o comprometimento
com a palavra. E o primeiro subtópico vai falar sobre a pregação como exposição da verdade. O ministério de Paulo entre os tessalonicenses foi bem sucedido, porque o foco dele era o anúncio da palavra. Mas tal tarefa não estava fundamentada em sabedoria humana, e sim num poder que é próprio da vontade de Deus. Os tessalonicenses não foram envolvidos em estratégia de retórica ou oratória, mas pelo poder do evangelho. Em muitas igrejas perdeu-se a esperança no poder da palavra. Em virtude disso, em muitas celebrações voltadas para jovens, a liturgia é preenchida com elementos dos mais diversos, tais como balada gospel, né? E assim por diante. Que tipos de igreja teremos daqui a alguns anos e os cristãos que os compõem não valorizam a Bíblia, nem sequer a conhece? Uma pergunta que Tiago, o caso que o evangelista Tiago ele faz, né? Irmãos, professores, o que mais, né, ou melhor dizendo, o que usarmos, né, para chamar a atenção de alguém é o que iremos usar para manter essa pessoa, por exemplo, seja no nosso relacionamento e seja também, no caso aqui nós queremos tratar, na igreja. Aqui foi usado aqui o exemplo de baladas gospels, de shows, né, de entretenimento, né? Um exemplo que eu vou dar. Hoje as denominações, né, estão implantando o quê? Estão implantando muitos entretenimentos, muitos shows de comédias na igreja. Para o quê? Para chamar a atenção das pessoas. Porém, né, o que eu observo é que elas terão que manter esse processo de entretenimento, de comédias, dentro dos nossos cultos, né? Por quê? Porque se eles não manter, a falta de um entretenimento e a falta das comédias dos nossos cultos irá causar com a falta também, com a ausência daqueles que foram chamados a atenção por causa dessas formas de chamar eles para dentro, né? O que nós vemos Paulo fazer não é coisa de outro mundo não, mas simplesmente pregar o evangelho puro e simples. Devemos fazer eventos voltados, né, e assim, alguns tipos de planejamentos para pregar a palavra de Deus? Sim. Mas o que nós estamos observando é que estão extrapolando demais. Estão passando muito de limites. Estão esquecendo da verdadeira essência da palavra de Deus, né? Existem muitos pastores por aí que estão até fazendo curso de teatros, né, para poder pregar, né? Como se isso viesse trazer o novo, por exemplo, um ímpio a aceitar a Jesus. Prezado ouvinte do canal IBD em Foco, para você impactar a vida de alguém que não conhece a Cristo, você tem que pregar Cristo para ele. Esquecer um pouco das teorias que as pessoas ensinam por aí e voltar-se simplesmente para o evangelho puro e simples. Amém? Vamos para o segundo subtópico, né? A necessidade de honrar a Deus e a sua palavra. Vamos lá? Opa. A quem pregoamos em agradar quando pregamos o evangelho? Paulo deixou bem claro àquela jovem igreja que seu compromisso estava em agradar ao Pai e não a eles. O apóstolo não temia o que poderia acontecer quando a reação dos tessalonicenses, quanto à reação dos tessalonicenses, pois ele sabia que a aprovação de seu ministério vinha de Deus, porque persuado eu agora aos homens ou a Deus. Ou procuro agradar aos homens, se estivesse ainda aguardando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Aquele que foi vocacionado por Deus, cabe o discernimento e a maturidade para permanecer firme em sua missão, mesmo com oposições. Nesses dias trabalhosos, o evangelho não é bem recebido por uma geração incrédula e rebelde. Contudo, devemos ter a convicção de que não é a eles que buscamos agradar, mas ao Senhor. Vivemos assim em uma época, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, né, de pregadores frouxos, não tem? Tem medo de dizer a verdade, tem medo de falar que se a pessoa não se arrepender dos seus delitos, dos seus pecados, ela vai para o inferno. Tem medo de pregar o inferno na igreja e esquece que o que mais Cristo falou em seu ministério, o que mais Cristo ensinou no seu ministério foi sobre o inferno. E parece que o que mais nós deixamos de escutar na igreja hoje é sobre o inferno. Pregadores que pregam no caso aqui, os ouvintes querem ouvir, né? E não aquilo que Deus quer falar para com a igreja. Parece que esqueceram que o que importa é que o nome do Senhor cresça, né? E que a palavra de Deus confronte o pecado. Amém? Meu amigo, fala para o jovem na sua escola dominical. É importante o nome do Senhor aparecer. Não devemos ter medo de anunciar o verdadeiro evangelho. Não devemos ter medo de nos comportarmos como cristão verdadeiro.
Será que na sua escola, jovem, né, você está se comportando como crente? Será que quando o seu colega de classe olhar para você, vai ver um cristão em você? Vamos deixar ali assim de lado, né, o desejo de satisfazer a vontade do próximo e vamos tentar satisfazer a vontade de Deus. Amém? E sempre insistimos em pregar a verdadeira e inerrante palavra de Deus. O terceiro subtópico, para concluirmos o tópico 2, vai dizer o discernimento e a confiança dos Tessalonicenses. No caso da comunidade dos Tessalonicenses, apesar do pouco tempo de fé que estes possuíam, a palavra fluiu entre eles com naturalidade. Um dos motivos de tal desenvolvimento do evangelho nesta igreja foi o fato de os cristãos ali terem recebido as palavras de Paulo com a palavra de Deus. Numa sociedade cheia de vozes e mecanismos de comunicação, o discernimento é um dos dons mais importantes. Precisamos da maturidade para sermos capazes de rejeitar as falácias e acolher a voz do Senhor. Tem muito crente velho na igreja, não tem? Que se quer assim, irmãos. Eles aprenderam a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Ou seja, em outras palavras, né? Tem muita gente assim na igreja que tem muitos anos de fé, tem muitos anos de crente, né? Mas não tem maturidade suficiente para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por quê? Porque o que faz a diferença em ter comunhão com Deus, em ter comunhão com o Espírito Santo, né? Não é o tanto de tempo, né, que eu passo na igreja. Não é isso, né? Uma das coisas que eu, Thiago Rios, mais incentivo, né, ao jovem, aos irmãos, quando eu estou ensinando a fazer, é examinar as escrituras, é examinar a palavra de Deus, né? Só que o que parece é que muitos crentes, né, engole as pregações quando vão ao culto, parece que engole tudo de goela abaixo, né? Quando estão participando da escola dominical, parece que engole tudo que o professor fala de goela abaixo, né? E eu falo também para você que está me escutando nessa escola dominical, nesse comentário, né? Examine tudo que eu falo, né? E vê se o que eu falo tem coerência, tem respaldo bíblico. E fale também para o seu aluno na sua escola dominical, para que quando ele for num culto, para que quando ele escutar uma palavra de Deus, para ele anotar as referências, né? E quando chegar na sua casa, procurar examinar nas escrituras, porque é isso que faz um cristão se aproximar de Deus. É isso que faz o cristão discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, né? Como o caso da igreja em Tessalônica nos demonstra, discernir a vontade de Deus tem relação direta com nossa intimidade com Deus e não com o tempo que possuímos de fé. Como, mais uma vez, para refrisar, né? Não é o tempo que eu passo na igreja que vai fazer com que eu tenha uma intimidade grande com o Espírito Santo, não, mas é o grau de conhecimento bíblico, é o grau de crescimento na graça, crescer na graça, crescer no conhecimento. É dessa maneira que nós devemos nos aproximar e termos uma comunhão plena para com o Espírito Santo. Para concluirmos essa lição, temos o terceiro tópico, com o tema os objetivos de um ministério íntegro. E vamos lá para o primeiro subtópico desse terceiro tópico: colaborar para o desenvolvimento de uma comunidade espiritualmente sadia. O trabalho de Paulo tinha um objetivo claro: colaborar no crescimento espiritual dos Tessalonicenses, de tal forma que esses chegassem ao nível de intimidade desejado por Deus. Paulo não tinha qualquer intenção de beneficiar-se de alguma forma através da vida daqueles irmãos. Antes, a finalidade de seus cuidados eram exclusivamente o bem-estar deles. Hoje, cada vez mais na igreja, precisamos de pessoas comprometidas com o crescimento e amadurecimento, nos outros. Irmãos, no Antigo Testamento, Oséias 6,3, ele nos diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias 9, 23 e 24, aquele que se gloriasse, ou melhor dizendo, aquele que se glorie-se no Senhor, né? Glorie-se em me conhecer. Olha que texto tão profundo, que texto extraordinário, né? Tira um tempinho para você meditar nesse texto, né? E já no Novo Testamento temos aqui a referência aqui que eu deixei anotado em Hebreus 5,12, que nos diz assim: pelo tempo que vocês têm de crentes, né, vocês já deveriam ser mestres, né? Ser mestre,
por causa que o tempo de vocês tem de crente. O que o autor de Hebreus, Tiago, queria dizer então com essa mensagem aqui, né? É que, irmãos, o tempo que nós temos de crentes no reino do Senhor, né? Nós já deveríamos ter aprendido muitas coisas. E o que ele observa na igreja, aqui no caso do escritor de Hebreus, que ele observa é que eles sequer poderiam receber, por exemplo, uma palavra, trazendo aqui na forma mais simples de dizer, né? Na realidade aqui, o que o escritor de Hebreus estava querendo dizer, assim, eu queria trazer feijoada para vocês. Porém, vocês não podem comer feijoadas. Vocês têm que tomar leite com café. Por quê? Porque vocês ainda são crianças. Porque vocês ainda não cresceram. Por isso que eu tenho que dar para você leite e café. Irmãos, devemos crescer tanto na graça como no conhecimento. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico. A edificação mútua. Isso é muito importante. Um dos resultados mais destacáveis decorrentes do estabelecimento de um ministério sadio é a edificação mútua. É necessário reconhecer que o apóstolo foi ricamente abençoado por meio da convivência com aquela igreja. É assim que o reino de Deus manifesta-se por meio de uma liderança abençoadora e todos são enriquecidos pelo poder de Deus. Nunca devemos compreender a bênção de Deus de forma egoísta. Sempre que o Senhor abençoa-nos abundantemente, o seu objetivo é que sejamos capazes de compartilhar com os outros o muito que Ele nos tem dado, né? Quando somos, assim, canais, irmãos, de bênção, né, na vida de algumas pessoas, nós temos que entender também que nós somos abençoados, né? Vou dar um exemplo aqui. Observe na área do ensino, né? Por exemplo, eu, Thiago Rios aqui, né, que estou conversando com vocês nesse comentário. Só posso ensinar, no caso aqui, a vocês, se eu tiver aprendido alguma coisa. E eu só vou aprender se o quê? Se eu estudar, se eu examinar as escrituras, se eu orar, se eu jejuar. Ou seja, antes de eu abençoar a vida de vocês com o meu comentário, né, eu estou primeiro abençoando a minha vida, né, me alimentando da palavra de Deus, né? Mas o que nós vemos no mundo é o quê? É que lá no mundo, para um ganhar, o outro tem que perder. Porém, no reino de Deus, né, a vitória do meu irmão, a vitória do meu amigo também é a minha vitória. O terceiro subtópico é denunciar as ações do maligno. É inevitável a luz, ou melhor dizendo, desculpa, é inevitável. A luz sempre desarticula as trevas. Em Tessalônica, o anúncio do evangelho foi seguido por uma onda de perseguições. Você já experimentou, se você nesse momento estiver assistindo aí esse comentário de noite, né? Pause o vídeo aqui, o nosso comentário, desliga a luz da sua casa, você observa, né, que vai ficar tudo escuro, e quando você acende a luz, vai iluminar tudo. Por quê? Porque a luz tem um poder muito imenso, né, de iluminar a vida de alguém e iluminar o ambiente no qual você está. A integridade do ministério de Paulo destacava-se positivamente em meio a um contexto de falsos pregadores e profetas de aluguel, né? Irmãos, leia lá em 2 Timóteo 3,12, sabe o que diz lá? Né? Todos aqueles que desejam viver piamente, olha só, todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? É natural, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, né, que essas perseguições vai acontecer nas nossas vidas. Aconteceu lá em Tessalônica e vem acontecendo em toda a história da igreja. Você pode examinar e ler e estudar a história da igreja, que você vai observar que a igreja cresceu em meio à perseguição, né? Mas o que nós vemos aqui é que a integridade de Paulo, ela se destacava, né? Independentemente assim do que acontecia, né, na igreja de Tessalônica, independente dos problemas que apareciam, independente da perseguição, a igreja de Tessalônica sempre cresceu, né? E toda a igreja sempre vai crescer. Por quê? Porque o que Paulo conseguiu lá em Tessalônica foi o quê? Foi desenvolver um trabalho de Deus naquele lugar. Por isso que ele era íntegro. Amém? Vamos aqui para a conclusão? Para concluirmos essa lição, temos assim: o bem-estar da jovem igreja em Tessalônica não era fruto do caso, ou melhor dizendo, do acaso, como vimos durante esta lição. O padrão paulino de implantar novas igrejas e de discipular novos cristãos fez com que aquele grupo de irmãos, mesmo tendo convivido pouco tempo com o apóstolo, tivesse um nível de espiritualidade diferenciado. Nós, como a igreja,
Na atualidade, precisamos cada vez mais disso: amor, integridade e responsabilidade. E aqui eu quero finalizar a minha participação. E mais uma vez, vou pedir para você pedir para o seu pastor, para você pedir para o seu dirigente. Se na sua igreja não tem classe do discipulado, peça para o seu dirigente, para o seu pastor, fazer essa classe. Por quê? Porque nós aprendemos que na escola dominical, né, é onde é tratado assuntos que nós sequer iríamos aprender em cursos normais. E o novo convertido, ele não pode receber, como eu falei ainda há pouco aqui, uma feijoada, né? Ele não pode, ele tem que receber o quê? Leite e café. E no escola dominical, por exemplo, se o novo convertido ele é jovem, né, e ele se converte ali tem uma semana e ele já vai para a classe de jovens, ou ele já, no caso, uma pessoa adulta já vai para a classe de adultas, vai ficar um pouco na contramão. Por quê? Porque lá ele vai aprender uma feijoada e ele não está apto para aprender a feijoada. Que a nossa igreja, que eu e você devemos ter o mesmo comprometimento, devemos ter o mesmo amor, a mesma integridade e o mesmo grau de responsabilidade que Paulo teve na igreja em Tessalonicenses. Eu quero desde já agradecer a você que escutou o nosso comentário. Se você puder, curte. Se você gostou do nosso comentário, comente para nós lá. Corrija-nos também nos comentários aí, para que eu venha, de alguma maneira, melhorar aqui o meu desempenho, né, juntamente com os irmãos do nosso canal EBD em Foco. Que Deus em Cristo os abençoe. E essa foi mais uma aula do nosso canal EBD em Foco.